versos 15 a 17. Se você pode colocar-se em pé, por gentileza, faça isto. Filipenses capítulo 3, 15 a 17. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Verso 16. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Nosso Deus, Tua palavra está aberta diante de nossos olhos e nós carecemos que o nosso coração e a nossa mente também estejam abertos à instrução do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos e edifica-nos, é o que nós rogamos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar. Se você esteve na última quarta-feira, nós falamos dos versos 12 a 14, e nós observamos algumas expressões importantes, como no verso 12, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Você consegue olhar para você como um preso de Cristo? Ontem, na meditação da manhã dos jovens, nós falamos também na carta aos Filipenses, no verso 6 do capítulo 1, que Deus está realizando uma boa obra em nossa vida e que nada que nós façamos vai interromper essa obra. Ou seja, nada que nós realizemos, o que nós pensamos ou o nosso comportamento, vai interromper a obra que Deus tem realizado. As nossas atitudes, a forma de olhar para isso, vai definir a forma que Deus vai trabalhar conosco. Se Ele vai precisar usar mais da vara da correção, ou se Ele vai nos conduzir mais pela sua amorosa mão. Ou seja, nós que decidimos, nesse sentido, como Deus vai continuar a sua obra na nossa vida. Mas Ele vai continuar. Não há nada que impeça aquilo que Ele está fazendo. Não há nada que mude. A partir do momento em que você creu em Jesus como seu Salvador, a partir do momento que o Espírito Santo veio habitar em você pela fé em Cristo, não há nada que possa deter essa transformação à imagem de Cristo que Deus está realizando em você. Absolutamente, ou você vai concordar com isso, e Deus vai ajudá-lo e transformá-lo, ou você vai ser teimoso contra essas coisas, e Deus vai ter que disciplinar a sua vida até que você concorde que ser conduzido pela mão dele é o melhor caminho. Paulo diz, eu fui preso por Cristo, eu fui capturado por Ele, eu pertenço a Ele. E isso é verdade a respeito de todos nós. Desde o dia em que você creu em Cristo, você pertence a Ele. Ele lhe comprou pelo preço do seu sangue. Não há preço maior do que isso. Pedro vai dizer que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso vão procedimento que vos legaram vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mácula, o sangue de Jesus. Então, a partir do momento que você foi resgatado do pecado pelo sangue de Cristo, creu nele como seu Salvador, a obra de Deus ali agora continua, como Paulo diz a Tito, ensinando-nos que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse presente século sensata, sóbria e piamente. É isso que Deus está fazendo. Ou você vai colaborar com tudo isso, ou você vai realmente ser duro a toda essa direção e Deus vai ser duro com você. Então, fomos presos por Cristo e Ele está agindo no nosso viver. Mas Paulo vai continuar, ele diz no verso 13, não julgo que o haja alcançado. E eu disse a vocês que isso não refere-se em nada à salvação. Paulo não está duvidando da salvação dele. O que ele está dizendo aqui é que ele ainda não alcançou o objetivo pelo qual foi preso por Cristo, ser transformado à imagem dele. Ele ainda não chegou nesse objetivo, mas ele anseia alcançar esse objetivo. Olhe para o verso 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nós concluímos com o seguinte na quarta-feira. Nas questões espirituais, quanto a esse progresso cristão, a prática do cristianismo, você não está estacionado.
Ou você está crescendo, ou você está regredindo naquilo que já tinha avançado. Isso é muito fácil de perceber na nossa vida. Quando você veio a Cristo, pecados com os quais você lutou durante muito tempo foram vencidos. Realmente o poder do Espírito Santo em nós, a nova criatura, leva a vencer pecados que nós nem nos importávamos muitas vezes com eles. Você, obrigatoriamente, quando você veio a Cristo, no primeiro tempo da sua salvação, você cresceu espiritualmente. Você livrou-se de pecados e você adotou práticas que são bíblicas, cristãs, demonstram a sua nova natureza. Só que quando você não continua esse crescimento, você não fica estacionado. Não, isso não acontece. Você regride. Então, práticas que você já tinha abandonado voltam para a sua vida. Coisas que você já tinha deixado de praticar começam a bater à sua porta. Tentações. Hábitos que você já não tinha mais começam a voltar. Por quê? Porque você não está prosseguindo para o alvo. E se você não está prosseguindo para o alvo, você está regredindo. Não existe um estacionar na vida cristã. Tire esse pensamento da sua cabeça. Eu cresci bastante, mas nos últimos anos eu estacionei. Não. Você não estacionou. Se você não está prosseguindo para o alvo, você está regredindo, mesmo que você não queira reconhecer isso. E daí acontece o quê? Nós começamos a ser mais semelhantes ao velho homem que já foi crucificado com Cristo, do que ao novo homem a qual nós somos chamados a viver. Então, ao dizer prossigo para o alvo, Paulo nos demonstra isso. E isso nos leva, fizemos isso na quarta-feira, a concluir com 3 questões. Primeiro, como cristão, você está satisfeito com a sua vida? Como crente, como cristão, você pode dizer assim, olha, eu estou satisfeito com aquilo que está acontecendo na minha vida espiritual. Eu estou satisfeito realmente com esse progresso. Você está satisfeito com a vida que você tem em Cristo? Essas coisas em Cristo satisfazem seu coração? Você realmente olha para isso e diz assim, Jesus Cristo é o maior bem que eu encontrei na minha vida. Há um cântico antigo que diz, eu tenho um tesouro, eu tenho sim, eu tenho um tesouro dentro de mim. Este meu tesouro tem muito valor, esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Isso é verdade para você? Em segundo, você está progredindo. Realmente tem progresso espiritual visível na sua vida. Você está se tornando cada dia mais semelhante a Jesus Cristo. E isso te leva realmente a algumas verdades. A certeza da salvação é cada vez mais confirmada em você. Você sabe, você tem aprendido o que Deus espera de ti. Você sabe realmente quais são as coisas que você não deve fazer. E verdadeiramente você está se tornando como Cristo, despendendo toda a sua energia para viver essa vida. Então, depois de nos falar isso, aquilo que nós vamos encontrar nos versos 15 a 17 é realmente um convite a praticarmos isso. Um convite realmente a nós vivermos dessa forma. E esse convite é muito claro nas Escrituras, quando ele diz assim no verso 15, por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. O convite em si estará no verso 17, mas os versos 15 e 16 nos preparam para isso, e ele nos prepara da seguinte forma. Ele vai, no verso 17, nos chamar a imitar a sua disposição, aquilo que existe em Paulo. Mas antes disso, ele vai nos ensinar alguns pontos que são importantes para nós. Primeiro, esse convite que ele nos faz a viver esse tipo de cristianismo nos leva realmente a pensar se nós estamos dispostos a pagar o preço para atingir esse alvo. O progresso cristão custa. O desenvolvimento e a maturidade cristã têm um preço. O seu prêmio é maravilhoso. Você já percebeu que o cristianismo nos dá aquilo que o homem almeja, o homem sem Cristo almeja e nunca terá? Se paz fosse vendido na farmácia,
ela valeria 10 vezes mais do que o ouro, no mínimo. Se tranquilidade, se não ter ansiedade, fosse um pozinho que você vendesse na farmácia para misturar com água e tomar como um chá, ela valeria mais do que qualquer coisa nesse mundo. Tudo isso que o mundo pagaria toda a sua fortuna para ter, nós temos em Cristo gratuitamente. Mas há um preço. Há um preço. Nós desejamos as coisas excelentes, mas não queremos pagar o preço. E por não pagar o preço, então nós tomamos o mesmo rumo do mundo. Nós começamos a fazer as coisas do mesmo jeito deles e procurar a paz do jeito deles. Qual é a forma que o mundo procura a paz? Você sabe. Um homem em paz é aquele homem que vai ter uma conta bancária suficiente para fazer aquilo que o personagem descrito em Lucas fez. Minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe, regala-te e folga. Essa era a paz que ele imaginava ter. Daí o Senhor fala sobre ele dizendo, louco, hoje te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado para quem será? Tu não sabe nem quem vai usar isso, mas não vai ser você. Nós queremos o método do mundo quando o cristianismo nos dá aquilo que o mundo não pode ter. Mas isso custa um preço. E custa literalmente nós mesmos. Abrir mão dos meus planos, dos meus propósitos, para que realmente o propósito de ser semelhante a Cristo seja o meu propósito. Olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 1, verso 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, a paz e a tranquilidade que eu tenho no meu coração não precisam da certeza que eu não vou morrer. Eu estou aqui preso, a carta aos Filipenses é uma carta da prisão, eu estou aqui preso, daqui a alguns dias eu vou ouvir os passos do carrasco, então a minha vida terá chegado ao fim. Isso não me angustia, isso não me tira a paz, isso não me traz problema algum. Porque o meu alvo não é ficar vivo. O meu alvo, literalmente, é que Cristo seja engrandecido em mim, seja pela morte, seja pela vida. Tanto faz. O meu alvo é esse, Cristo. O que vai acontecer para chegar no alvo, Deus o sabe, está nas mãos dele, não está nas minhas. Daí você entende qual é o caminho da paz. Se você quer manter a sua vida nas suas mãos, você nunca vai provar dessa paz. Se você quer manter as coisas debaixo das suas rédeas, você vai provar de outras coisas, mas não paz. A verdadeira paz é resultado de tudo que temos e somos, está nas mãos de Deus, não nas nossas. Não é tolo aquele que entrega aquilo que não pode guardar. Eu não posso guardar a minha vida, mas Deus a pode. Não é tolice entregá-la a Ele, é sabedoria. Ele vai cuidar de todas as coisas. Por isso, ele vai desenvolver isso a partir do verso 15, dizendo, por isso, quantos já somos perfeitos, significa todos que já somos maduros espiritualmente. Você é maduro espiritualmente? Você cresceu espiritualmente? Então saiba o que deve acontecer. Sintamos isto mesmo. Você cresceu em Cristo, você está maduro espiritualmente, sinta essa verdade. E esse sentir tem o sentido de ter a opinião modesta a respeito de si mesmo. Quando ele diz, já somos maduros, crescemos espiritualmente, então sintamos isto mesmo. Tenhamos uma opinião modesta a respeito de nós mesmos. Concordemos com o ponto de vista de Deus. E qual é o ponto de vista que Paulo apresenta nesse capítulo 3? Ele simplesmente não está preocupado se a glorificação de Cristo se dará pela vida ou pela morte dele. Não. Ele simplesmente entregou sua vida a Cristo no caminho em Damasco e ele diz, Senhor, se a minha vida glorifica o Senhor, ela está aqui. Se a minha morte glorifica o Senhor, aceito-a de bom grado, porque nada pertence a mim. Se você é um crente maduro, é assim que você pensa. Se você é um crente que cresce em Cristo, você está aprendendo como Cristo é grande, como Ele é poderoso,
como Ele controla tudo nesse mundo. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e todas as coisas subsistem pelo seu poder, Paulo vai dizer aos Colossenses. Se você conhece a Jesus Cristo, e aquilo que João vai dizer, que o verdadeiro amor lança fora o medo, porque o amor não pode persistir diante do temor. Então, aonde tem amor, o temor é expulsado, aonde tem temor, o amor é expulsado. Eles não coexistem. Se amamos a Cristo e confiamos nele, o temor é lançado fora. E como que nós amamos a Cristo e confiando nele? Estudando a sua palavra e descobrindo na sua palavra como ele é imenso, grandioso, poderoso, e que ninguém pode combatê-lo, ninguém pode vencê-lo. A grande lição do livro de Apocalipse não é realmente apenas nos ensinar aquilo que vai acontecer no futuro. Deus não precisava fazer isso. Deus não precisava nos descrever a tribulação e tudo, Ele só precisava dizer que ia acontecer. Mas Ele descreve tudo, e se você começa a descrição, nós estamos estudando isso na quarta-feira, se você começa a descrição do livro da tribulação, no capítulo 4 de Apocalipse, não começa pela descrição da tribulação, começa pela visão do trono de Deus no capítulo 4. E no capítulo 5, aquele que está diante do trono. E o que Deus quer ensinar com isso? O trono de Deus é inabalável. E Jesus Cristo que está diante do trono é invencível. Então, tudo que vai acontecer depois acontece porque ninguém pode resistir a Ele. Ele é o maioral de todos. Você confia nele? Você realmente tem confiado em Cristo? Agora nós olhamos para Apocalipse, as questões que vão acontecer no mundo inteiro. Mas agora você confia nele? Quando a despensa lá de casa já não tem nenhum pacote de arroz, ou a geladeira tem um pouquinho de carne, ou não tem a mistura para outro dia. Você acha que ele, sendo tão grande, controlando o mundo inteiro, não controla essas coisas também? Quando realmente a doença chega, não tem recurso para o remédio, você confia nele. Quando o desemprego bate a porta e você precisa de trabalho, você confia nele. Quando os problemas batem a porta e eles estão batendo a porta o tempo todo, você confia que Cristo é suficiente para resolver tudo isso. Porque a gente falar assim e nós pensarmos assim, talvez seja fácil. Sim, Ele controla o mundo inteiro, mas Ele também controla a minha despensa, controla a caixinha onde eu guardo os remédios, controla o sustento da minha casa, meu casamento, meus filhos, aquilo que eu preciso. Jesus Cristo é tão grandioso que Ele controla o mundo e controla a nossa vida. Você descansa nisso, porque é isso que Paulo está nos dizendo. Sintamos o mesmo, realmente olhemos para isso, tenha uma opinião perfeita sobre si, quem você é e sobre quem Jesus Cristo é. Mas agora o verso 15 vai ter que acrescentar um comentário que é importante. Se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus também vos revelará. A palavra sentis aqui novamente tem o mesmo sentido de antes, ter o ponto de vista, uma opinião. E de outra maneira quer dizer num sentido diferente. O que ele está dizendo é o seguinte: Paulo reconhece que nem todos os salvos vão concordar com esse pensamento. Nem todo mundo vai concordar. Nem todo mundo vai dizer que a vida cristã realmente deve ser vivida assim. E literalmente, talvez, o que nós estamos dizendo a vocês, seja considerado um tipo de cristianismo radical. E eu não quero esse cristianismo para a minha vida. Eu não quero um cristianismo que diga como eu tenho que falar, aonde eu tenho que trabalhar, como eu tenho que me vestir, aonde eu tenho que ir domingo de manhã. Eu não quero um cristianismo que aponte dizendo que o meu casamento tem que ser assim, que a criação dos meus filhos tem que ser assim, que a minha diversão, o meu lazer tem que ser assim, que a forma de cuidar dos meus recursos, do meu dinheiro tem que ser assim. Não, eu quero ter a minha vida nas minhas mãos. Por isso Paulo acrescenta: você pensa diferente? Você realmente pensa que esse radicalismo, talvez, do cristianismo não é para você? Não se preocupe, Deus vai te ensinar. Deus vai revelar para você que realmente as coisas precisam ser da forma que Ele está dizendo. Revelar tem o sentido de descobrir, revelar o que está encoberto. O que vai acontecer
é que talvez você vai ter que aprender tudo isso de um jeito mais difícil. Um antigo professor meu, que me abençoou tanto, dizia assim, que nós só aprendemos de duas formas. Duas. Só tem dois jeitos de aprender. Ou você aprende por revelação, as Escrituras, você lê na Bíblia, é isto, então isso é verdade, eu vou fazer isso aqui. Ou você aprende por experiência. Quando você lê na Bíblia e diz assim, não, isso aqui é radical demais. Esse tipo de cristianismo aqui para mim está ultrapassado. Esse tipo de cristianismo aqui, determinando todas essas coisas, não, isso aqui é do passado. É seu direito. É seu direito pensar assim. Se você, Paulo está dizendo, você pensa de outra forma, tudo bem. Deus vai revelar para você como são as coisas. A segunda forma, depois de revelação, é por experiência. Então Deus vai lhe ensinar, talvez não num caminho tão agradável, que as coisas são assim. Alguns de nós vão demorar 20, 30, 40 anos para aprender isso. Alguns de nós vão aprender isso no final da vida. Outros aprenderão no começo, mas vão falhar muito, até que isso seja firmado. Mas Deus vai ensinar isso para todos nós. Lembre-se que aquilo que Ele está fazendo na nossa vida vai se cumprir e isso ocorrerá. Agora, nós precisamos colocar uma coerência nisso, né? Nessa prática. A coerência está no verso 16. Mas naquilo a que chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. A expressão aqui, já chegamos, é aquilo que você já alcançou. Lembra que eu disse? Você progrediu espiritualmente, alcançou um determinado nível. Então ele está dizendo assim, naquilo a que já chegamos, naquilo a que já alcançamos, no conhecimento e na prática cristã que já está alicerçada em nossa vida. Realmente, se aquilo que já chegamos, que já alcançamos, deve ser mantido. Realmente, aquilo que nós já chegamos, não deve haver regressão no seu lugar. E qual a forma para que nós não regridamos? Ele vai dizer no verso 16, andemos segundo a mesma regra, e a expressão mesma regra aqui tem o sentido de andar numa fila, como um soldado. Já viu soldados andando? Eles formam uma forma unida e eles seguem todos naquela mesma forma, naquela mesma conduta, sem se desviar para lado nenhum. Então, como que nós fazemos para continuar progredindo? Nós seguimos na mesma fila, andando um após os outros, e não nos desviando de nada. Qual é a razão principal que leva os crentes a se desviarem do seu progresso espiritual? Eu vou usar um exemplo. Gálatas, capítulo 3, verso 1, vai dizer o seguinte, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? A palavra fascinou aqui tem o sentido de enfeitiçar, de encantar. Então ele está perguntando, ó Gálatas loucos, quem vos seduziu, quem vos encantou, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Qual é a forma mais costumaz que um crente abandona o seu crescimento espiritual para não para estacionar, mas para regredir? É que ele aprendeu uma forma incrível, inédita, nova, poderosa, milagrosa, cheia de fogo, onde ele pode progredir muito mais rápido. Onde ele vai sentir a presença de Deus de uma forma muito mais incrível. E ele vai ter poder como ele nunca teve na vida. E se você acha que isso se assemelha àquilo que a maioria das igrejas está realmente oferecendo hoje, é verdade. Qual é a razão que o crente simplesmente deixa de progredir? É que Satanás ofereceu para ele um atalho. E ele achou esse atalho tão incrível que agora ele vai seguir esse atalho. Aqui no caso dos Gálatas, quem fascinou eles foram os judaizantes. A guarda da lei, as questões da lei de Moisés, isso tudo era muito mais encantador do que a vida pela fé em Cristo. Eles haviam contemplado a Jesus crucificado, mas agora simplesmente eles regridem a tentar um caminho melhor fora de Jesus Cristo. Irmãos, esse mundo está cheio de encantador. Você já viu na internet, em algum lugar,
Normalmente na Índia isso ocorre. Sabe aquela cobra naja? Uma das 3 cobras mais peçonhentas do mundo. Você já viu eles abrindo aquele saco e a cobra se erguendo, e eles com um pífaro lá, com uma flautinha, e a cobra assim na frente deles, e daí eles encantaram a cobra não morde eles. E a pessoa fica ali, absorta por aquilo, realmente olhando, que coisa incrível, ele tem poder sobre a cobra. Você sabe o que eles fazem? Alguém já se perguntou o que eles fazem? Primeiro, na ponta da flautinha do pífaro tem urina de rato. Então, conforme ele vai mexendo, o olfato da cobra vai seguindo. Agora, por que a cobra não ataca ele, você sabe? Ele colou a boca da cobra. Só tem um espacinho aqui no meio para sair a língua. O resto está colado. Nem que ela queira, ela abre a boca. Para morder, então, impossível. Ou tu acha que o cidadão da flautinha era bobo? Não, ele é um feiticeiro, literalmente. Ele enfeitiça as pessoas com aquilo que ele está fazendo, mas é tudo mentira. Urina de rato, cola na boca. A religião é isso. Tem um efeito incrível. Assim como efeito, como hipnótico, é incrível. Mas é tudo mentira. Realmente, crentes têm deixado de progredir espiritualmente porque se deixam enfeitiçar. Se deixam levar por cada absurdo, por cada coisa que, desculpe, irmãos, é ridículo. Há poucos dias eu vi na internet, isso já aconteceu há alguns anos, aqui no Brasil, uma suposta profetisa que fez uma cirurgia cardíaca num homem. E ela deu um novo coração para o homem. Daí, a coisa incrível é que o homem está assim, no meio de uma maca, com um pano branco, e ela enfia a mão dizendo, agora eu estou te dando um novo coração, e ela sai com o coração na mão. Se você já carneou um boi, como fala no Rio Grande, não é? Você sabe o formato do coração de um boi, né? Ela sai com o coração de boi na mão. E as pessoas ali absortas com aquilo, dizendo que incrível, que poder. É assim. As coisas mais absurdas. Então, Paulo diz, andemos segundo a mesma regra, não saia da linha que você está. Não saia do caminho que Cristo lhe colocou. Para que então, e assim nós terminamos, o verso 17 diz, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em mim, pelos que assim andam. Agora, o que Paulo nos chama a imitar nele? Eu creio que essa carta aos Filipenses nos diz muito sobre isso. Olhe para os versos 4 a 7 desse capítulo 3. Paulo vai falar sobre ele mesmo. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Davi, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por causa de quem? Cristo. Primeira questão a ser imitada no apóstolo Paulo é o desprendimento dele das condições e do seu conhecimento humano, das suas realizações humanas, dos seus créditos humanos, das suas credenciais humanas. Paulo está dizendo aqui, olha, se alguém acha que pode confiar na carne, eu tinha muito mais recursos que todo mundo. Mas eu aprendi que não dá para confiar nos meus próprios recursos. E aqui eu lembro de uma experiência que eu participei. Há muitos anos atrás, muitos mesmo, uma mãe me disse que já não sabia mais o que fazer com seu filho. Ela era muito capaz, muito inteligente. Realmente os seus recursos na sua profissão eram muitos, recursos de lidar com a situação, mas ela disse, eu já fiz tudo. Eu já tentei de tudo que humanamente pode ser feito. Parece que a coisa só vai a pior, não tem resultado nenhum. Realmente, as minhas capacidades foram testadas ao extremo, nenhuma funcionou. Eu estou enlouquecendo com isso, que eu percebo que eu estou perdendo meu filho para esse mundo, eu não consigo reverter isso, e eu já usei de tudo que eu tinha, até do meu próprio dinheiro, ou seja, nem comprar ele não dá para comprar. Parece que o coração dele realmente
seguiu esse caminho e agora não tem mais como tirar. Diante disso, só tem um conselho. Só tem uma coisa que dá para dizer, irmãos. Você já dobrou seus joelhos? Você já tentou tudo que está nas suas mãos, mas você já dobrou seus joelhos? Você já pediu que Deus fizesse por você? Você está tentando de tudo que é jeito. Seu conhecimento, seus recursos, tudo que você tem, você já investiu e não dá resultado. Você já dobrou seus joelhos e pediu para quem realmente é capaz de fazer, fazer? Para depois de alguns dias ouvir assim, e não é que dá certo? Dá certo. Que a Bíblia diz que dá certo. E sempre vai dar certo. De uma forma ou de outra. Nós não sabemos, os nossos filhos pertencem ao nosso Deus, e Ele faz sempre o que é melhor para eles, mesmo que nós não entendamos isso como melhor. Já houve casos, e me lembro, que Deus simplesmente levou o filho. É o melhor. Mesmo que nós não aceitemos isso. Agora, ao dobrarmos os nossos joelhos, nós estamos dizendo que aquilo que Paulo está dizendo, se alguém podia confiar na carne, muito mais eu. Mas ele diz no verso 7, o que para mim é vantagem, eu joguei fora. Cristo é muito melhor. Então, diante das circunstâncias da sua vida, você está imitando o apóstolo Paulo, e ao invés de confiar nos seus próprios recursos, está confiando em Cristo. Porque Ele chega aonde as nossas mãos não chegam. Talvez lá no trabalho, você está enfrentando luta com um chefe, um responsável que é incrédulo. Talvez ele até persiga você por você ser um cristão. Você já foi na chefia, já representou, já fez tanta coisa, nunca teve solução. Você já dobrou os joelhos? Já orou por isso? Ah, mas meu vizinho, o senhor não conhece o meu vizinho. Eu estou tratando aqui das questões comuns da vida, você está percebendo. O senhor não conhece o meu vizinho. Você já dobrou os joelhos por ele? Realmente já clamou por isso. Tem uma história incrível, quando a igreja da minha esposa iniciou ali em Umas. Havia um centro de umbanda do lado. E na hora do culto, a batida dos tambores, você imagina, né? Uma igreja aqui cantando, indo cantor cristão, ali do lado aquele tuc-tic-buc, aquele barulho todo. E agora, pastor, o que vamos fazer? O pastor que também foi meu professor, ele diz, nós vamos dobrar os joelhos. Não ria do que eu vou dizer agora. 2 semanas depois, um homem morreu. Fechou o lugar. Dobraram os joelhos. O jeito que Deus resolve a coisa é com Ele, não é com a gente. Realmente, nas coisas comuns da vida, você dobra os joelhos diante dEle. Paulo está dizendo que ele fez isso. Ao invés de confiar em mim, confio em Cristo. Verso 8 do capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. A segunda questão de imitação de Paulo era exatamente naquilo que você se orgulha. Qual é a grande alegria da sua vida? Qual é a grande satisfação da sua vida? No que realmente você se satisfaz? Talvez você não tenha recursos, tenha uma vida difícil, onde você apenas tem o sustento de um dia após o outro. E você olha para isso e diga assim, olha, difícil alguém ter uma vida mais difícil que a minha. Você se alegra em Cristo? Você realmente se satisfaz em Cristo? Eu conheço pessoas e conheci pessoas que viviam enfermidades terríveis, que acompanharam elas durante 15, 20, 25 anos. Elas viviam limitações que, se fossem comigo, Deus teria que ter trabalhado muito no meu coração para convencer que valia a pena continuar vivendo. Mas elas viviam com uma alegria e com uma satisfação indizível, porque a satisfação delas não era a questão física, mas Cristo. Então, em segundo lugar, imitar a Paulo significa satisfazer-se, alegrar-se realmente em Cristo e não naquilo que nós somos. Por isso, em Colossenses 3,10, vem a terceira questão. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. O maior desejo de Paulo era, claro, conhecer Jesus Cristo.
A gente pode conhecer muita coisa nesse mundo, mas nada é tão incrível como Cristo. Cristo é tão incrível, mas tão incrível, que nós vamos passar a eternidade toda no céu olhando para Ele. E pode acontecer o que acontecer, nós não vamos tirar os olhos dele. Lá no céu não precisa pedir para as pessoas prestarem atenção no culto. Não. Ninguém quer tirar os olhos dele. Quando você colocar os olhos em Cristo, o seu desejo por toda a eternidade vai ser observar tudo que ele fala e tudo que ele diz. Eu fico imaginando o que foi 2000 anos atrás para os discípulos andarem do lado de Jesus. Porque a gente pensa assim, como é que pode um homem passar na coletoria e dizer para um homem que estava lá, Levi, Mateus, vem? O homem olhou para ele e veio. Passou na beira do mar, tinham sujeitos consertando as redes. Ele olha para eles e diz, me segue. Eles olham para ele e fazem o quê? Vão. O que tinha nisso? Ninguém faz isso. Ninguém sai da coletoria para seguir um homem que nunca tinha visto. Ninguém sai da sua profissão, consertando as redes, e simplesmente segue um homem que eles nem sabiam quem era. O que eles viram? Eles viram o que nós veremos no céu. E assim como eles, nós vamos ser presos por Cristo. Por que eles seguiram? Porque Cristo os prendeu. O mesmo de Paulo. Finalmente, os versos 12 a 14 do capítulo 3 que estudamos, ele diz assim, o verso 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A quarta questão de imitar Paulo é ser humilde, assim como ele, e reconhecer que ainda você não atingiu o alvo e que você precisa continuar crescendo. Em todo esse tempo, na última quarta, hoje nós estamos repetindo isso para você. Você precisa continuar crescendo. Você precisa desenvolver-se. Nós não fazemos isso na nossa profissão. São especializações, mestrado, doutorado. Hoje em dia, antigamente, alguns anos atrás, as coisas eram assim. Hoje, em algumas profissões, você não precisa ter um diploma universitário, mas você tem que ter conhecimento. Para ter conhecimento, você faz curso atrás de curso. O tempo todo fazendo curso. O tempo todo aprendendo. O tempo todo desenvolvendo. Para as coisas da vida nós somos assim, porque nós não somos assim com o nosso cristianismo. Uma pergunta simples. Qual foi o último bom livro cristão que você comprou? Não ganhou, comprou. Qual foi o último dia que você entrou numa livraria cristã? E eu faço isso constantemente, eles já me conhecem. E, por exemplo, nos sebos lá da Rua 3, da Rua 4, da Rua Goiás, muitas vezes eu entro lá, incomodo aquele povo até não incomodar mais. Não acho o que eu quero. Levo qualquer coisa, só para dizer assim, não, te incomodei tanto, eu vou levar pelo menos um livrinho. Levo. Qual foi a última vez que você entrou numa livraria para procurar um bom livro para você ler? Sobre Cristo. Sobre as coisas de Cristo. Vamos menos, então. Há na internet material abundante hoje, não é? Isso é uma bênção. Eu sempre gostei de ler e ler os materiais de Martin Lloyd-Jones e na internet hoje você encontra material abundante dele, que ele escreveu. Qual foi a última vez que você entrou para pesquisar alguma coisa no Google que dissesse respeito a conhecer mais a Cristo? Que dissesse respeito a crescer no conhecimento dele? Quer um terceiro teste, bem facinho? Se eu pegasse a sua Bíblia, talvez ela está novinha ainda, e eu começasse a folhear ela, eu acharia algum versículo marcado nela aí? Alguma coisa escrita a caneta assim do ladinho? Essa aqui eu me proíbo, certo? Essa aqui você pode procurar que não vai ter. Essa aqui eu me proíbo fazer isso, porque é a Bíblia do púlpito. Mas minhas outras Bíblias, acabo com elas. Se eu abrir sua Bíblia aí, vou lá no Evangelho de Lucas, tem alguma marcação lá de alguma coisa que Jesus fez, assim, ou falou, e você marcou, nossa, que coisa importante. Hoje tem um marca-texto de gel, né, que nem passa para outra página. Você marca lá. Se eu pegar a sua Bíblia, tinha alguma coisa marcada, alguma anotaçãozinha? Alguma coisinha ali que demonstre que você passou por aquele texto, aprendeu aquilo, eu não posso esquecer, isso aqui tem que ficar marcado, vou marcar aqui.
ou está tudo em branco? Você vê como as coisas simples demonstram se nós estamos crescendo ou não em Cristo, no nosso cristianismo, se nós estamos evoluindo ou não no conhecimento do nosso Salvador. Que você dedique o mesmo dom e a mesma perspicácia, a mesma força, o mesmo tempo, o mesmo valor para crescer nas coisas de Cristo como você investe nas outras coisas. Porque no final de tudo, quando os dias maus chegarem, eles vão chegar. Talvez já chegaram e outros dias vão chegar de novo. Nós estudamos isso em Efésios 6, para que no dia mau possais resistir. Eu queria dizer a vocês o seguinte, olha, vá tranquilo, não vai ter dias difíceis não, mas não é isso que a Bíblia diz. Todos os dias são difíceis, mas alguns são mais difíceis do que os outros. E nesse dia difícil, você vai precisar de Cristo. Nesse dia mais difícil, Ele vai ser a única coisa que vai lhe valer. Você já entendeu aquele hino que nós cantamos? Cristo valerá? Sabe o que significa isso, não é? Cristo, Ele valerá. Nós não cantamos assim. O que é valerá? Ele vai demonstrar o seu poder. Realmente, no dia difícil, Cristo te vale ou não? Comece a crescer nele. Haja agora, para quando esses dias difíceis chegarem, você esteja firmado sobre a rocha e não sobre a areia. E que Deus nos abençoe em tudo isso. Nosso Deus, nós te louvamos.